engraçado que o Michael colocou esse vídeo da Lucilena Galvão e aí eu fiquei prestando atenção em tudo que ela estava falando. E essa semana, num processo muito grande de interiorização, de meditação, de muito aprendizado, muito autoconhecimento, e tudo que ela estava falando ali condiz com muito do que eu estava passando essa semana. Muitas coisas que ela falou, ainda falei assim, nossa, que legal a gente ver isso, a própria espiritualidade vir e confirmar, assim, quando eu senti forte, não ia trazer, não ia vir falar nada. E aí, quando foi ontem, eu senti muito forte de gravar hoje. E aí eu falei com o Michael. Normalmente eu sempre comunico ao Arthur, mas como veio forte muito forte essa direção de gravar, e aí eu me reportei ao Michael, perguntei para ele se eu podia gravar hoje, e aí ele autorizou. Aí avisei o André também, e aí vem esse áudio confirmando tudo que eu quero falar. Eu sempre digo que as minhas gravações, tudo que eu falo é sempre em função daquilo que eu vivencio, daquilo que eu passo, experiencio nessa minha jornada em tudo e na minha trajetória. Principalmente esse momento bem intenso que eu tenho vivenciado de introspecção, de autoconhecimento. E eu pratico muito a meditação, tenho praticado muito a meditação e com a prática da meditação eu vejo a importância da meditação para o autoconhecimento, que a maioria não tem o costume de praticar a meditação. Porque o desafio maior da meditação é o silêncio. O desafio maior da meditação é o silenciar, é o olhar para dentro de si, é permitir que a sua mente, a nossa mente, que tagarela tanto, que fala tanto no dia a dia, permitir que naquele momento você mesmo, pelo seu querer, pela sua vontade, silenciar a sua mente. E é um momento de duelo. É um momento ali que você duela de uma forma muito intensa com a sua mente, com todos os pensamentos, com todas as palavras, com toda a programação da semana inteira, do dia, do que você fez, do que você tem que fazer. E é aquele momento de duelo mesmo, em que fica no início aquele jogo de empurra, onde você empurra os pensamentos e eles fazem questão de mostrar que eles estão ali e que eles não vão sair, como quem diz, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E assim vai, até você, nessa prática, na prática da meditação, se condicionando, trabalhando a sua mente, trabalhando o autocontrole, trabalhando o seu querer, trabalhando a sua vontade, como operador de si mesmo, como conhecedor de si mesmo. Você vai mostrando para sua mente naquele momento o silêncio. Você vai conduzindo a sua mente nesse momento, porque a princípio a gente fica naquele jogo de empurra. E depois você percebe que o jogo de empurra, naquele duelo de bater de frente, não vai levar a nada.
E aí você começa a entender que você precisa mostrar, que você precisa conduzir a sua mente a esse estado meditativo, ao silêncio, que você precisa desse momento e você não só precisa, como você quer experienciar esse momento. E a sua mente ela vai compreendendo, ela vai entendendo. E chega um momento que você consegue praticar a meditação de uma forma mais calma, mais tranquila, sem tanto embate da sua mente, dos pensamentos. Não que não vá ter, não que não tenha, porque a mente ela sempre vai tentar. Porém, ela vai sendo disciplinada. E é nessa disciplina que você vai mostrando para ela, para o seu ego, que naquele momento você precisa daquele momento com você que você quer. E você vai ensinando o respeito, porque é como se a nossa mente ela não nos respeitasse. Então ela vem de uma forma, os pensamentos no dia a dia, vem de uma forma, né, como se estivesse invadindo. Você repara no momento da oração, quando você vai fazer uma oração, não só no falar, oração falada, mas principalmente quando você vai fazer uma oração mental. Você vai usar a sua mente. Percebe que você está mentalmente orando, daqui a pouco vem aquela enxurrada de pensamento. A mente invadindo e aqueles pensamentos que corta ali aquele momento de comunicação, de comunhão, porque a oração falada é até mais fácil. Agora, a oração mental, esse é o maior desafio. E esse é um dos motivos que eu estou criando o hábito não só de fazer a oração e a meditação com os mantras falado e mental. Então eu faço os dois. Eu falo, eu pronuncio a oração, os mantras e ao mesmo tempo, mentalmente também, eu estou ali realizando mentalmente como uma forma de exercitar a minha mente naquilo que eu quero para aquele momento. E a gente consegue ter esses momentos de tanto você insistir. Por que que eu estou falando da meditação e falando dessa questão da mente? Porque tudo começa na mente. Tudo é mental, todas as emoções, tudo começa na mente. Porque nós temos os 5 sentidos, né? Tato, então quando você pega a textura de algo, de um pano, que você vai ver quem é que vai decodificar aquilo. É a mente. No conhecimento que você tem sobre aquele tecido. Porque quando você estudou, você fez o teste, você pega, você sabe que aquilo ali é linho, que aquilo ali é algodão. E aí quando você vai para o tato, a mente é que te diz o que é. Quando você vai experimentar algo, vai provar algo, colocar na sua boca, quem é que vai dizer para você qual é o gosto? Mesmo tendo as papilas gustativas, mas a informação, quando você provou, quando criança, o primeiro pedaço de pera, e você provou, quem é que assimilou que aquilo é pera pelo gosto, as papilas gustativas e depois na mente, e aí você recebe a palavra que aí o seu pai, a sua mãe te ensina, pera. E repete de novo, pera, maçã. Então isso tudo está na nossa mente. Todas essas informações, desde criança, né?
desde da barriga, desde o bebê, a criança quando vai crescendo, vai o adolescente, então já está já com tudo aquilo, toda aquela formatação do que é e do que não é, já incutido na mente, no sistema mental, né? No nosso sistema, já está tudo ali. E aí a gente cresce adulto com todas essas informações e fora que ainda chega na fase adulta, você ainda passa faculdade, novos conhecimentos, cursos, novos aprendizados. E aí você vai cada vez mais já dentro desse sistema que já está dentro, que a sua mente, de uma certa forma, ela foi programada para administrar, para funcionar. A nossa mente, né, desde pequeno, nessa programação, então ela vai fazendo a decodificação de tudo isso, né, de todo esse, de cada fase que a gente passa, ela tem a forma dela de decodificar. E aí entra a meditação nisso tudo, para ajudar ainda mais a gente entender como é que é o funcionamento da nossa mente. Porque a gente só vai recebendo, mas como a sua mente funciona? Como é que a sua mente ela trabalha? Da onde surgiram tais pensamentos? Da onde veio aquele pensamento? E aí é o olhar para dentro, é o autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, em que é o momento que é você com você, é um momento que de tudo que a gente passa, de tudo que você vivencia no seu dia a dia, na sua vida, na sua existência atual, chega um momento em que esse sistema, ele é pouco, ele se torna pouco quando chega o momento do seu despertar. E aí nesse momento do despertar, que nós temos vários níveis de despertar, né, gente? Nós vamos passar a vida inteira despertando, porque as pessoas acham que eu despertei. Despertou. Mas foi o primeiro nível do seu despertar. Você despertou para uma realidade que até então você desconhecia. Uma realidade que você não sabia. Então vamos lá. Quando você está inserido somente numa religião e você vai para outra religião, você conhece aquela religião, acontece um despertar. Porque você desperta para a realidade daquela religião que até então você não conhecia. Então é um despertar. É um despertar para aquela religião. E assim vai acontecendo, vai indo. Você vai tendo vários níveis de despertar. E quando você chega um momento em que você desperta para algo além da religião, há a necessidade do despertar interior, do despertar para dentro, vamos dizer assim. Por que esse despertar para dentro? Porque é quando justamente colocou, é quando você se sente sozinho, porque você já passou por tantas experiências, você já passou por tantos momentos nesse despertar, indo cada momento um nível, cada momento algo diferente, vivendo algo diferente, e é quando você chega nesse momento que há necessidade de não mais só o movimento externo, onde você teve muitas informações das religiões, informações de tudo aquilo que é relacionado ao externo. E aí é a necessidade de informações no interno sobre você. Porque aí é quando você percebe que esse movimento externo,
que te trouxe informações e que foi muito importante para que você chegasse a esse momento atual, porque nós não podemos descartar nada. Em nenhum momento daquilo que você vive deve ser descartado, porque o que você vive e o que você viveu, ele é importante para cada momento da sua jornada, para o aprendizado. Se você chegou aonde você chegou, tudo que você viveu, ele teve a sua importância, teve a sua contribuição para que você chegasse aonde você chegou e está nesse momento que você está. E uma coisa que eu estou aprendendo, nós temos que respeitar aquilo que o próximo passa. Nós não podemos invalidar a experiência de ninguém. E como a gente invalida é quando você julga o outro naquilo que ele está vivenciando. É quando você invalida a experiência do outro, aquilo que ele está tendo, e você quer nomenclaturar se é certo ou se é errado, se é bom ou não. Nós não temos esse direito de invalidar a experiência de ninguém. Nós temos o direito sim de respeitar, porque da mesma forma que nós queremos que a nossa experiência, tudo que você viveu dentro do nosso ponto de vista relacionado a essa matéria, como bom ou ruim, relacionado a esse sistema Matrix, porque bom, ruim, certo, errado é para esse sistema, tá, gente? Porque para outros sistemas a níveis superiores de outras dimensões, para o universo, isso não existe. Tá? Essa dualidade, ela não existe. Essa dualidade é aqui para esse sistema. Mas é válido, é importante. E nós não podemos invalidar como é ensinado, nós temos que aprender, encontrar o equilíbrio nesse sistema a qual nós estamos. Estamos aqui por algum motivo. Estamos aqui para um propósito maior. Então, como a gente vai invalidar tudo que nós vivenciamos, você na sua individualidade vivencia e o outro na individualidade dele vivencia? Por isso o respeito, ele é fundamental. Que aí quando diz, se você quer ser respeitado na sua vivência, na sua experiência, em tudo que você passa, então você tem que respeitar também, precisa respeitar o que o outro passa na experiência dele. Porque se ele passou, tem um motivo para ele ter passado por aquilo, por mais que eu não compreenda, por mais que eu não entenda dentro do meu ponto de vista do que eu tenho como certo ou errado. Então isso tudo é muito importante. Nada deve ser descartado, tudo deve ser analisado, tudo deve ser refletido, tudo é para evolução, sem tirar nem pôr todas as experiências. E quando a gente tem esse entendimento, a gente alcança esse entendimento, e nesse entendimento a gente vai olhando cada vez mais para dentro, você vai se observando, sendo observador de si mesmo, compreendendo o seu sistema, compreendendo o que você sente, por qual motivo você sentiu aquela determinada emoção, sempre olhando com carinho, com afeto, como uma forma de se compreender, como uma forma de se entender, como uma forma até de você se melhorar como pessoa, como uma forma até de você dar o melhor para você mesmo, né? Porque como ela mesma colocou, o que a Lucilena colocou, o que você quer, como você quer terminar os seus dias, como você quer viver a sua vida aqui. Então você vai procurar dentro de você dar o seu melhor para você viver de acordo com aquilo que você
quer, com aquilo que você idealizou, com aquilo que você quer vivenciar no seu dia a dia. E aí nesse autoconhecimento você vai fazendo as mudanças necessárias. E aí onde, em todas as experiências que nós passamos, a qual eu passei essa semana em processo de meditação profunda, aonde eu experienciei algumas canalizações de autoconhecimento com o meu eu superior, com o meu eu sou, aonde eu tive diálogos profundos com o meu eu superior, aonde tive muitas orientações através da meditação. E aí, nessas meditações, nesse diálogo, não só diálogo, como projeções de imagens também, durante a meditação, onde tive muitas projeções de imagens, aí eu pergunto, né? A gente recebe tantas comunicações de canalizações através das meditações ou, né, de comunicações, a gente recebe. E aí por isso que eu falei da questão do externo e do interno. Porque se você olhar somente para fora, você vai fazer a interpretação dessas comunicações de uma maneira. Se você olhar para dentro de você, você vai fazer a interpretação dessas comunicações de uma outra maneira, de uma outra forma. E isso faz muita diferença para esse momento que nós estamos vivendo. E esse momento que nós estamos vivendo, não invalidando a comunicação externa, mas sabendo que o externo, ele tem a importância dele para o interno, e o interno também tem a importância para o externo. Um complementa o outro. Porém, como acontece essa complementação? Essa complementação, ela acontece dentro, ela acontece no movimento interno. Esse momento, tanto que o planeta está vivendo de uns tempos para cá, aonde o autoconhecimento, o olhar para dentro, ele está sendo falado de uma forma tão extensiva, de uma forma em todos os lugares que você vai procurar por conhecimentos espirituais ou conhecimentos de espiritualidade, o que mais você vê são até espíritos, canalizações, trazendo informações sobre a necessidade do autoconhecimento. Por que do autoconhecimento? Para saber realmente quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos fazer aqui. E nessas experiências eu pude entender e me aprofundar ainda mais no sistema, nesse sistema Matrix que nós estamos, e entender o funcionamento de cada chakra nesse sistema, entender como acontece a iluminação de cada chakra dentro desse sistema. Por isso que nós não podemos invalidar nossa estadia nesse sistema. Entender as dimensões, cada uma das 7 dimensões nesse sistema. E quando você alcança cada uma das 7 dimensões nesse sistema, que aí você já vai para um outro patamar, você já vai trabalhar outros centros de força, outros centros energéticos, que aí você já se desprende da matriz. E aí, trabalhando esse centro de força, como você chega à consciência
crística, a consciência búdica, a consciência átmica. Mas isso tudo não adianta só ter o externo. O externo, ele te traz o conhecimento para você aplicar no interno. E não o contrário. Porque cada uma dessas dimensões, que é tanto falada, que é tanto citada, elas estão em nós. Nós somos todas essas dimensões. Nós vivemos nessas dimensões e nem nos damos conta. Porque cada uma dessas dimensões a gente alcança em cada nível de consciência que a gente vai alcançando, que a gente vai desbravando, vamos dizer assim. E são níveis. Sabrina, tudo que você está falando nesse momento é a verdade absoluta? Não. Não é a verdade absoluta. Mas para mim faz sentido. Para mim faz sentido nesse momento que eu estou. De evolução, de crescimento, de despertar. Pode não fazer sentido para você. Você pode já estar num patamar de despertar além. Pode não fazer sentido para você porque você ainda não chegou nesse patamar a qual eu estou. E mesmo assim, você vai ter as suas experiências. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer a troca dessas experiências. Porque é aí que acontece a evolução. Eu não tenho a verdade absoluta, porque tudo que eu vivo, tudo que eu vivencio é relacionado à minha evolução, é relacionado ao meu aprendizado, é relacionado à minha individualidade. E tudo que você vivencia, experiencia é relacionado à sua evolução, ao seu aprendizado, à sua individualidade. Está errado? Não. Não está errado. É a sua experiência. É a minha experiência. E por que não trocar? E por que não aprender? E aí é esse momento quando a gente vai além desse sistema. Porque esse sistema vai sempre dizer que a sua experiência, o que você passou, o que você está vivenciando, o que você vivenciou, é só você que vivencia, realmente é só você, porque é individual seu, uma individualidade sua, mas não é melhor do que o outro. E você vai achar que o outro, ele não passou pelo que você está passando. Então, pelo fato daquilo ser maravilhoso para você, você vai acabar invalidando a experiência do outro. Porque aí o ego vai dizer, só você passou por isso e mais ninguém. E aí é o sistema que vem para dizer, do ego, para dizer que, nossa, tudo que você está passando ninguém passou. Realmente, o que você está passando, eu não vou passar. Igual o que você está passando, não. Mas nem por isso eu vou invalidar a minha experiência e a sua experiência. Nem por isso eu vou invalidar o que eu estou passando. Porque o que eu estou passando não é melhor do que o que você está passando, o que você está vivenciando, experienciando. Mas é importante para a minha evolução. É importante para o meu aprendizado, para o meu crescimento. E aí é onde começa a empatia, onde começa o respeito. A gente desenvolve esse respeito. Mas isso a gente vai galgando dentro de nós. Essa consciência do respeito
a gente vai galgando e colocando em prática no dia a dia. Quando você está com um irmão, você está com alguém, você vê a pessoa passando pela experiência dela, acontecendo alguma coisa, até num trabalho espiritual mesmo, você olha, aí vai vir a mente interpretativa, a sua mente interpretar com relação àquilo que você está sentindo. Em nenhum momento você para analisar por qual motivo você está sentindo aquilo. Mas não analisar com relação ao outro, analisar com relação a você. Você pega aquilo que você sentiu, aquilo que você captou como a verdade, ou aquilo como você visualizou como é aquilo, aí já entra na interpretação da realidade da Matrix. Religião, normas. Se não for dessa forma, tá errado. Se não for desse jeito, não pode. Aí você aceita. Constrói aquela imagem. Vem aquela interpretação para você, o teu ego, a tua mente vai pegar e vai interpretar em cima daquilo. Você vai rejeitar? Não, você não vai rejeitar. E nem deve, mas você precisa analisar. Aí entra o autoconhecimento. Aí entra a mediunidade consciente. A espiritualidade consciente. Aonde você, sendo um observador de si mesmo, naquele momento, você vai identificar no seu autoconhecimento, saber o que é, o que não é. E isso tudo não só quando eu falo de mediunidade, mas no nosso dia a dia também. Porque nós que somos sensitivos, e a minha sensibilidade tem aumentado de uma forma gigantesca, de uma forma onde eu sinto a vibração das pessoas, onde eu sinto sinto os incômodos, e aí a minha mente ela faz a interpretação, como uma vez eu experienciei, eu vivenciei, onde eu sentindo uma agonia por estar perto de uma pessoa, uma agonia, uma agonia, uma agonia, uma agonia, sentindo uma agonia muito grande, uma repulsa só de estar perto da pessoa, e eu tô, meu Deus, por que eu sinto essa agonia, essa repulsa só de estar perto da pessoa? Se eu fosse me deixar levar pela minha mente, eu ia dizer que aquela pessoa estava assim, a pessoa está assada, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Não. Eu olhei para dentro de mim e falei, não, eu quero saber por que eu estou sentindo essa agonia e por que eu sinto essa repulsa. Por que eu sinto isso? E aí eu entendi, não é que a pessoa ela estivesse com uma vibração baixa, ou tivesse com obsessores, ou tivesse isso, ou tivesse aquilo. Não. Aí eu entendi por questões de frequência. A minha frequência estava diferente da dela, porque ela estava num momento mais matéria. E a minha frequência, o meu momento é diferente do dela. E aí eu entendi. Então imagina se eu levo para essa questão, eu já ia entrar no julgamento. Tá obsediada, tá com obsessor, tá isso, tá aquilo, e mesmo que estivesse, isso não me daria o direito de julgar e dizer, é. E aí eu entendi. Falei, bom, vou deixar a pessoa no canto dela, vou continuar seguindo o meu caminho,
porque ela está no momento dela, está na caminhada dela e eu estou na minha. E eu sinto a diferença de quando tem pessoas que estão na mesma vibração que eu estou nesse momento, onde eu sinto paz, tranquilidade, aonde ressoa. Mas por que eu percebo tudo isso? Autoconhecimento. Se fosse um tempo atrás, não trabalhando essas questões que nós temos muito dentro de nós, muito forte, essa questão do julgamento, de nós termos o mau hábito, vou colocar assim, de já querer definir o que é e o que não é, né? De já querer dar uma definição para aquilo que a gente sente em comparatividade com o outro, né? Comparando a vida do outro, o que a gente sabe do outro, o que é do outro. Se fosse um tempo atrás, de repente eu ia achar que realmente ia dizer assim, não, tem um obsessor. E se minha mente criasse realmente, que a nossa mente é bem imaginativa, e ela criasse essa questão do obsessor ali. Autoconhecimento de novo. Como eu falei no último vídeo, que eu ia falar muito essa questão do autoconhecimento. Daquilo que eu vivencio. E é o autoconhecimento que está me possibilitando enxergar a Matrix realmente como ela é. E entender esse momento como foi abordado, da solitude. Entender esse momento da gente se sentir perdido. Durante um tempo, eu me senti perdida. Hoje eu já não me sinto mais assim. Hoje eu já não me sinto. Cada vez que eu olho mais para dentro de mim, eu me conecto comigo mesma. E eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei para onde eu quero ir. E algo bem pertinente, qual ela abordou, que ela falou a respeito da visualização. Visualiza como você quer terminar os seus dias aqui. E aí você vai traçar toda a sua vida em função de como você quer terminar os seus dias. É bem interessante, porque isso tem acontecido comigo. Eu visualizo o que eu quero para daqui a um ano. Como eu quero estar daqui a um ano. Eu visualizo. E na própria meditação, eu vou visualizando como eu quero estar daqui a um ano. E é bem interessante, porque vem para mim na mesma hora. Como se você acessasse a linha do tempo, como se eu acesso a linha do tempo. E aí eu consigo ver quais são os passos, o que eu preciso fazer. Até mesmo não só em meditação, mas andando, e aí eu vejo o que eu preciso fazer. Quais são os passos, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que realizar, para daqui a um mês estar de uma forma, 2 meses estar de uma forma, 3 meses estar de uma forma, 4 meses estar de uma forma. Mas como isso? Olhando para dentro. E aí, hoje, uma cliente na terapia energética, ela me mandou uma mensagem que eu passei para ela a prática da meditação, mostrei para ela como ela deveria fazer, ensinei, e ela tem feito bastante. E aí ela tem tido experiências, eu falei para ela, compartilha comigo todas as experiências que você estiver tendo, que você achar pertinente, pode me mandar um áudio, compartilha, que eu quero saber como é que, né, como você está, e eu quero participar da sua evolução, do seu crescimento. E assim ela tem feito, ela compartilha comigo.
E aí, hoje ela compartilhou uma experiência que ela teve na meditação, onde ela, na meditação, ela sentiu presenças no campo dela, e aí essas presenças se apresentaram para ela como arcturianos e levaram ela até o centro da Terra, aonde mostraram os cristais no centro da Terra para ela, falaram várias coisas, né, algumas coisas bem particulares, mas com relação a tudo que está acontecendo, respeitando cada etapa do que ela está vivendo, para ela não se preocupar, apenas viver o que ela precisa viver aqui, nessa Matrix, com a consciência mais expandida, entendendo o funcionamento, como acontece, e muito mais coisas. E aí ela me perguntou, o que você acha, o que você achou? E aí foi um insight que veio para mim a respeito das canalizações. O que está por trás das canalizações? Que a gente recebe e muitas das vezes a gente aceita a canalização pelo que ela é. Em nenhum momento a gente para se questionar o que está por trás. Qual o sentido, qual a mensagem que está ali naquela canalização ou naquela imagem formada naquele momento ali pra gente. Porque uma das experiências que eu tenho tido são as imagens, em que eles canalizam muitas imagens para mim. Eles canalizam bastante as imagens e aí eu tenho que decifrar. Mas para decifrar eu preciso olhar para dentro. Então eles fazem a parte deles para que eu possa fazer a minha para o cumprimento da minha missão aqui, que é a minha evolução e muito mais. Mas para isso eu preciso olhar para dentro, eu preciso me entender, eu preciso entender todo o meu processo, tudo aquilo que eu estou vivenciando aqui, experienciando nessa matéria, nessa realidade holográfica, nessa matrix. E uma coisa que faz muito sentido para mim, muito sentido, é justamente isso. É esse quebra-cabeça que é passado para a gente como uma forma de nós evoluirmos, de nós despertarmos. Por quê? Porque para iluminar, para você se iluminar e você ajudar muitos outros a iluminar, a humanidade a iluminar, o despertar interior, ele é importante. E isso é algo que está sendo falado muito, isso é algo que está sendo muito disseminado e propagado. A importância de nós vivermos esse despertar interno, de nós nos conectarmos com nós mesmos, conosco mesmo, e entendermos também as crenças, as nossas dores, os sofrimentos que eu já não vejo mais como sofrimento. Tudo que eu passo hoje em dia, há um tempo atrás, eu realmente sofria. Sofria com a depressão, sofria com a ansiedade, sofria com tudo isso porque eu não entendia de onde elas vinham. Eu não entendia de onde vinha a depressão. Eu não entendia de onde vinha a ansiedade. Eu não entendia de onde vinham as dores que eu sentia. Por qual motivo eu sentia essas dores? E a partir do momento que eu passei a olhar para dentro de mim e passei a me entender, a descascar, indo
camada por camada, com acolhimento, com amor, eu fui entendendo. E aí eu vi que eu não precisava mais sofrer. Eu vi que tudo era experiência. Eu vi que tudo que eu estava passando era para o meu crescimento. E me desesperar para quê? A partir do momento que a gente olha dessa maneira, olha dessa forma, você consegue enxergar o motivo por trás de cada situação que você vivencia, que você passa. E no fundo você entende que tudo faz parte de uma programação. E que você está aqui nessa realidade para vivenciar essa programação. O seu eu superior, ele vivencia essa programação através do ser alma. E aí esse ser alma, ele tem toda uma programação. Uma programação vai estar na luz, outra programação vai estar nas trevas. Em outra programação, luz e trevas ao mesmo tempo. Dentro dessa escolha que esse ser alma faz, nessa dualidade. E esse ser alma também evolui, também cresce, como fractal que ele é desse ser superior, que também evolui experienciando, intuindo, aconselhando. Não dizendo para você o que você tem que fazer, quais são as escolhas que você precisa, que você tem que escolher, não, porque isso é algo que ele não tem passe para isso. Então nós aqui precisamos fazer as nossas escolhas dentro dessa realidade, por mais que a gente esteja seguindo uma programação. É um pouquinho complexo, mas se tudo está na programação, como é que a gente tem que fazer escolhas? Se as escolhas que eu estou fazendo, ela está dentro de uma programação, então não são escolhas, então não é livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse? Se eu estou seguindo uma programação. Mas aí você só entende quando você começa a vivenciar, você começa a realmente adentrar as realidades da Matrix, olhando para dentro de você, acessando cada dimensão que há em cada chakra. Em cada chakra tem um mundo, em cada chakra tem dimensões que a gente nem imagina. E aí você adentra essas dimensões, aí você entende muitas coisas que você vivencia. Muitos vão dizer, Sabrina, o que você está falando não faz sentido, é loucura. Pode ser para você, mas como eu disse, de repente aquilo que você vivencia pode ser loucura para outro. E aquilo que aquele outro vivencia pode ser loucura para outro. Mas faz sentido para aquela pessoa, faz sentido para aquela, faz sentido para aquela, faz sentido para aquela. E por que não trocar? E por que não aprender? Por que não compartilhar? O fato de eu estar, vamos dizer assim, o fato de eu estar, vivenciando, um pouco mais acima do que uma certa pessoa, eu estou aqui, a pessoa está aqui, mas isso não quer dizer que a troca não possa ser feita. Pode ser feita. Porém, acaba que a gente tem um pouquinho de dificuldade. A gente encontra um pouquinho de dificuldade. E aí é onde entra a compreensão, quando a gente vai galgando essas esferas,
essas dimensões, a gente vai indo para quinta dimensão, sexta dimensão. A gente mentalmente, consciencialmente, você vai, mesmo estando aqui nesse planeta, mas você, quando você vibra numa dimensão, é interessante que você atrai pessoas para o seu campo, vivendo aquelas mesmas experiências, aquelas mesmas situações. E aí você vive num mundo tão em paz, num mundo assim diferente, mesmo às vezes passando por aprendizados. Eu não vou nem dizer dificuldades, eu vou falar dificuldades porque é uma nomenclatura que eu acho que todos vão entender, né? Que é uma nomenclatura bem Matrix. Você passa pelas dificuldades, mas ainda assim você entende o propósito daquela dificuldade que você está passando e você não se desespera. Você não se desajusta ou se desalinha porque você sabe que existe um aprendizado ali. Você sabe que tem algo ali que você precisa acessar. É que aquela situação vai permitir com que você olhe para dentro de você e você acesse algo que você ainda não acessou. E que você precisa acessar, mas através daquela situação. Então, quando a gente sai, a gente entende cada momento que a gente vive, devido ao autoconhecimento, só traz crescimento. Você entende cada uma de tudo aquilo que você vivencia. Você entende até as suas dores, humanamente falando, que a nossa parte humana, ela sente as dores. E às vezes ela fala um pouquinho, ela se manifesta, as dores, medo, angústia, agonia. Mas só que você já está num nível de consciência que você entende por que eu vou me deixar dominar por isso, o que eu tenho que aprender. É como numa canalização o irmão chegou e me falou: entenda bem do jeitinho que vocês costumam falar, tem jeito para tudo enquanto você está aí encarnada, você está aí materializada. Tem jeito para tudo, é só você mudar o ângulo, muda a forma como você está olhando. Você está olhando para aquele ponto ali, vai além dele. Você está olhando só para a forma do triângulo, mas você já olhou para dentro dele? Você já olhou para analisar as estruturas? Você está olhando só para a forma. E a estrutura dele, você está olhando? Você está analisando? Então, é isso que vocês costumam fazer. Olhar somente para a forma e não prestar atenção na estrutura. E é por isso que vocês ficam sempre embrenhados nesse sistema. Porque vocês só olham para o externo e não para o interior. Porque para você analisar toda a estrutura, não olhar somente a forma, porque há uma diferença de você olhar para a forma e você olhar para a estrutura. Quando você olha para a estrutura, aí você se aprofunda. Seu campo de visão vai se expandindo, vai se ampliando. Aí você vai entendendo, indo um pouquinho mais além. E aí é onde vocês fazem a interpretação de tudo aquilo que a gente manda para vocês e vocês vão decodificar. Aí quando essa cliente mandou, que ela perguntou, veio. Falei para ela,
Você prestou atenção no movimento que esse ser veio e que ele quis dizer para você? Que ele, com toda essa vivência que você experienciou, o que ele quis mostrar para você? Qual foi a mensagem que ele quis passar para você? No que você precisa fazer? Mandei um áudio para ela. Falei para ela, vamos lá, vamos analisar. Ele te levou para onde? Para o centro da Terra. A Gaia, centro da Terra, representa o quê? Representa a Mãe Gaia, representa a Terra, representa, né, o feminino, representa você, mulher. Ele te levou o quê? Para o interior. E o que ele te mostrou? Cristais. E trabalhando, que você vai trabalhar com os cristais, né? Trabalhando com os cristais. Então, o que ele quis mostrar? Apresenta o quê? O seu interior. Você, como pessoa. Olhar mais, cada vez mais para você, para dentro de você. E esses cristais são o quê? Aonde é que tem? Qual é a glândula? Qual é que tem esses cristais? A pineal. Então, o que ele está dizendo, trabalhando? Que você precisa desenvolver mais para descalcificar a sua pineal. Para haver mais comunicação. O que calcifica a pineal? Né? Oi? Maus hábitos. Maus hábitos. Maus hábitos, alimentos, glúten. Então, o que ele está dizendo para você? Precisa começar a mudar mais a sua alimentação. Ver se tem alguma coisa que você esteja comendo, que esteja de alguma forma, ainda que você precise ainda mais, para que eles possam trabalhar de uma forma mais Então tem coisa aí, você pergunta, Sabrina, como é que você conseguiu ter esse entendimento? Olhando para dentro, aonde eu pude fazer a comunicação com o ser que está trabalhando com ela, eu senti no momento que houve, e aí ele fez a comunicação. E eu pude passar para ela, naquele momento, o que ele queria. Então, nem sempre as comunicações de canalizações, elas vão vir, até mesmo aquelas que são faladas, a gente tem que analisar, saber o que está por trás dessas canalizações, principalmente as canalizações de imagem. Eu estava aqui meditando, nossa, foram muitas imagens. Não me prendi a nenhuma delas, deixei elas passarem. Hoje de manhã eu estava fazendo uma meditação e aí eu sempre medito toda manhã. Na meditação eu fui levada, senti aonde eu estava sendo levada, fui levada a um determinado lugar, numa época bem antiga, muito antiga, onde eu vi uma determinada pessoa ali, passando, né, se arrumando, tal de costas, eu não via o rosto, eu estava do lado de fora, olhando. Aí a minha mente veio para fazer a interpretação, essa é você. Aí eu falei assim, é você em outra vida, você está acessando uma vida passada, é você em outra vida. Só que aí veio informação para mim de quem era a pessoa que estava ali. Eu falei, mas como? Tem alguma coisa que não está batendo.
como é que essa sou eu em outra vida se a informação que eu tenho é totalmente diferente do que está batendo aqui, do que está falando aqui. Falei, não bate. Aí quantas das coisas que a gente aceita como verdade e a gente não analisa? Eu falei, não bate. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Eu já ouvi falar sobre esse ser, sobre essa pessoa que apareceu para mim, que é uma pessoa que esteve encarnada, não está mais. Eu falei, como assim? Tem alguma coisa que não está batendo. Aí veio para mim, faz a interpretação. Acessa, vai analisar, vai ver qual a informação. Aí eu fui pesquisar sobre essa pessoa, para saber o que essa pessoa fez, o que ela faz, o que ela trabalha, com o que ela trabalha na contraparte espiritual, qual é. Aí eu entendi que aí realmente o momento ao qual eu estou sendo elevada muito para o sagrado feminino da minha vida, de trabalhar, e eu entendi, vi a associação dessa entidade, desse ser, né, dessa pessoa com o feminino de uma forma bem forte, atuante aqui no planeta, e como eu estou sendo conduzida no meu trabalho, de que forma nas meditações, e como já me falaram, entenda que o seu trabalho como terapeuta, ele vai mudar. Você está na sua caminhada, até você se alinhar realmente com o seu propósito. Mas você vai ter muitos aprendizados, passar por muitos aprendizados. Olha o quanto que já mudou. Vai mudar mais. Cada um vem para trabalhar de uma forma. E a sua tem a sua definição que você está se alinhando. E tem a ver com o sagrado feminino. E aí eu entendi. Imagina se eu aceito. Eu fui encarnação daquela ali, gente. Então tudo tem que ser analisado. Eu falei, não está batendo a informação que eu tenho, até sobre mim que eu sei, não é essa. Não é essa. O que eu tenho? O que a minha mente interpretou? Sabrina, então o que você recebeu foi uma comunicação errada? Não. A minha mente é que fez a interpretação. A minha mente é que interpretou. A minha mente mais ligada a essa questão matrix, vamos dizer assim. E aí, por isso o autoconhecimento, que te possibilita você saber como foi hoje. Eu estava fazendo algo, estava preparando. E aí eu fui fazer fui lá no quarto para fazer algo. Olha isso. Aí minha mente veio assim, pega o celular e leva o celular. Eu fui. Na minha hora eu parei e falei, mas qual a necessidade que eu tenho de pegar o celular para levar o celular para o quarto? Se eu vou fazer alguma coisa, eu não vou usar o celular. Por que eu tenho que pegar o celular para levar? Entende quando você vai fazer tantas coisas no seu dia a dia? Você quer ver uma coisa que é uma crença que é algo da Matrix? Vai pro banheiro. Leva o celular. Não, vou só ouvir música. Vai lá.
vai fazer suas necessidades, vai tomar banho. Você leva o celular. E você está fazendo as coisas ali, o celular está ali do lado, e já viu que você não consegue ficar. Está maquiando, está fazendo não sei o quê, ou penteando o cabelo, alguma coisa, está mexendo no celular. Olha a programação que você aceita, você acata, sem nem ao menos perceber. É tão assim natural, quanto mais coisas a gente não acata, sem perceber. Quanto mais coisas a gente não aceita. E a gente nem para analisar. Mas a gente só para analisar a partir do momento que a gente passa a olhar para dentro de si. Aí você entende que você precisa do equilíbrio. Você está aqui. Você precisa vivenciar a Matrix. Porém, você passa a ter o entendimento de como funciona todo esse sistema. E você passa a entender o momento que você é manipulado por ele na sua mente. Mas você sabe a necessidade. Isso já aconteceu comigo recentemente, em que eu vi o sistema Matrix me manipulando, ele fazendo a movimentação me manipulando, e eu deixei. Falei, vamos ver até onde vai. Eu fiquei só observando, indo e deixando o meu corpo lá, obedecendo, fazendo, a minha mente indo, e eu deixando, e observando, para ver aonde é que ia chegar. Aí chegou, eu falei, caramba, então é assim que funciona. E aí é quando diz, né, que você se torna um observador de si mesmo, isso é real. Você entende que tem coisas que você vai precisar aqui da Matrix, mas com consciência. Você sabe o porquê daquilo, porquê disso, porquê daquilo outro, porquê, para quê. Aí você vai indo, aí se torna mais difícil da Matrix manipular você. Não é 100%, tá, gente? Porque é bem forte esse sistema dentro de nós. E aí, quando a gente recebe essas comunicações, a gente precisa estar atento para fazer as interpretações, canalizações, incorporações, porque até isso a nossa mente manipula, até isso o nosso ego manipula, até isso a nossa parte anímica, ela manipula porque ela está ligada ao ego. Então aí é onde você tem um momento que eu senti aqui a presença, e aí queria fazer a canalização, aí eu mentalmente falei, não, deixa eu falar. Não sei se vocês perceberam que a forma de falar mudou um pouquinho, ficou um pouco mais técnica. E aí eu senti, eu falei, não, deixa eu falar lá, Sabrina, deixa eu falar da minha forma, e eles respeitam. Mas eles já me avisaram que vai chegar um momento que as canalizações vão acontecer, e assim de forma natural. Eles precisam trazer, só que eles querem que eu passe por todo esse autoconhecimento para não haver interferência na mente, nas canalizações. Então eu estou sendo
trabalhada, vamos assim dizer. Onde tem acontecido, ontem aconteceu, né, com a Raquel. Aconteceu também com uma outra amiga. E aí, tá indo. Então, nós temos que estar bem conscientes e entender que nesse processo, aí hoje eu vou falar de uma outra forma, em qualquer momento que você vivencia, você vai se sentir perdido. Mas você se sente perdido se você quiser. Se você não fizer o movimento para dentro, que é onde você se conecta realmente com a sua essência, se conecta realmente com o seu propósito de vida, que é aprender e com isso ajudar outros a aprenderem. É que nem o perdão. A gente se preocupa tanto em liberar o perdão para as pessoas, né? Para aquele que nos tem ofendido, mas aí a gente não analisa profundamente. A gente está tão acostumado à força do hábito a recitar o Pai Nosso de uma forma tão automática que a gente não entende realmente a profundidade dessa oração. E aí quando chega a parte do perdão, que você só pode liberar o perdão para o outro a partir do momento que você libera o perdão para você. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Se você não se perdoa, como é que você vai perdoar o outro? Então, primeiramente, o perdão tem que ser para você. Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Se você não é uma pessoa alegre, como é que você vai passar energia, alegria para o outro? Se você não modifica a sua vida, como é que você quer passar paz? Se você se deixa levar, mas eu tenho uma vida atribulada, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu entendo. Não vou invalidar nada. Porém, tudo é questão interior. E o sistema está aí. O sistema vai fazer de tudo para você ficar agarrado àquela vida atribulada, ficar agarrado ao sofrimento, ficar agarrado à dor daquela situação. Sabrina, mas você não sabe o que é não ter o dinheiro no final do mês para pagar as contas. Quem disse? Quem disse? É como disse os mentores, não vai te faltar nada. Mas você precisa passar por esse processo. Não vai te faltar nada, realmente não me falta. Não me falta contas, não me falta alimento, não me falta momento de preocupação, mas também não me falta momento de meditação para entender que tudo faz parte de um propósito. Não me falta alegria de vivenciar o que eu não vivenciei em outras vidas. Eu falo para vocês, todo esse momento que eu estou passando com muita alegria. Muita. Eu estou vivenciando cada etapa com muita alegria. Muita alegria e muito feliz. Porque eu estou vivenciando. Porque eu estou fazendo o que eu não fiz em outras vidas. Eu passei além do meu ponto crítico, vamos dizer assim. Então, quando eu olhei por essa perspectiva, eu falei, meu Deus, como é que eu vou deixar passar cada oportunidade? Então, eu quero vivenciar todas elas.
Eu quero vivenciar sim a escassez para saber o que é. Eu quero vivenciar isso, eu quero vivenciar aquilo. Por mais que eu tenha vivenciado em outras vidas, mas a partir desse ponto aqui eu nunca vivenciei. Nunca, entre aspas, mas durante algumas encarnações. E aí tudo que eu passo com alegria. E eu lembro do que os irmãos, né, do que a minha egrégora espiritual que me auxilia, o que eles falaram. Aprenda com tudo. Aproveite cada momento. Aprenda. Não nomenclature nada. Não veja como certo, como errado, como bom, como ruim. Se permita, experiencia, viva. Viva cada situação. Mas realmente como ela deve ser vivenciada. Não pela Matrix em si, mas pela sua consciência, pela representatividade que ela tem para você nesse momento que você está vivendo. Por esse patamar que você chegou. Porque é você passando por tudo isso que vai te preparar para você ir para o outro. E como você quer ir para o outro patamar? A consciência do patamar atual vai definir como você vai para o outro. A sua consciência, com tudo que você passa, vai definir como você vai para o outro patamar. Você passa na consciência de sofrimento, de escassez, de tristeza, de agonia, de angústia? Ou você passa na consciência da compreensão, do entendimento? E é isso que define. É isso que define tudo que a gente vive. E eu estou me permitindo vivenciar cada uma das nuances, me conectando com o meu eu. E eu já sinto logo, quando eu estou conectada com o meu eu superior, já tenho uma identificação no físico dessa conexão. E aí eu já sei que eu estou conectada, não só no físico, meu físico, mas num ambiente, num todo. Que aí eu sei que eu elevei o meu padrão vibratório, minha consciência, padrão de consciência, para fazer essa conexão. Não dizendo para vocês que em determinado momento eu não esteja no padrão Terra, naquele momento Matrix, sim, tenho. Mas aí no autoconhecimento a gente percebe já, sai desse momento, desse padrão, e aí você volta para aquele padrão a qual você estava e que te faz bem, que te traz um entendimento maior sobre todas as coisas, um entendimento melhor sobre tudo que você experiencia e vivencia. E aí eu volto a falar de novo. Que tudo precisa ser analisado. Tem umas coisas que eu quero trazer de experiências relacionado, como eu falei, dos chakras, cada dimensão, onde eu pude sentir, onde eu pude presenciar e
experienciar e ter os ensinamentos referente a cada dimensão por conta do que eu vim fazer, está relacionado a isso. Então eu preciso ter o entendimento não só do conhecimento teórico dos chakras, mas também das vivências, daquilo que eu experiencio, que está fora, que está além da teoria, conhecimentos que eu acesso. É bem interessante isso, eu estar acessando esses conhecimentos que não acho, eu vou procurar e aí eu não acho, e aí eu sinto que aquilo faz sentido para mim nesse momento. Então eu vou compartilhar, vou trazer outros vídeos, falar sobre chakras, falar também sobre a experiência que eu tive, uma outra realidade, a realidade do caos, onde eu me deparei com essa realidade em desdobramento. Foi bem interessante me deparar com essa realidade, entender como essa realidade funciona e que ela existe, né? E ver todo o funcionamento dela, as engrenagens dela, como tudo acontece. Ainda estou assimilando muita coisa, escrevendo, gravando para não esquecer. E é bem interessante porque aí é que a gente vê quando diz que tem tantos conhecimentos que nós temos dentro de nós e que a gente não imagina. E nesse momento eu estar podendo acessar esses conhecimentos, e aí quando eu acho que acabou, acontece uma situação, acontece algo que vem, dispara o gatilho, acesso, e aí elevo, sinto o padrão, sinto quando eleva, e aí começa a vir. E eu estou tendo que gravar tudo, para depois passar para o caderno, para não perder nada, né? Porque senão depois, eu sei que está tudo aqui, eu sei que em algum momento acesso de novo, mas de outra forma, diferente, nunca vai ser da mesma, isso eu já percebi. Para cada momento, para cada, nesse despertar, essa escadinha que a gente vai subindo, despertar, aquele mesmo conhecimento que você acessou no degrau 3, quando você chega no 4, você acessa, nossa, já vem de outra forma, de uma forma mais expandida, de outra maneira. Quando você chega no 5, de outra forma, você chega no degrau 6, de outra forma, você chega no 7, de outra forma. E aí vai, como se fosse uma reciclagem, sabe? Bem interessante isso, tá vivenciando tudo isso. E é isso que eu queria compartilhar com todos vocês, falar sobre isso, deixar esses conselhos, deixar a minha experiência. E vou trazer mais. Vou estar trazendo mais. Quando vão ver as canalizações, aí eu não sei. Aí é com eles que vão decidir, né? Então, eu sinto, mas eles respeitam o meu momento que eu pedi de estar tendo mais autoconhecimento, conhecendo mais a mim mesma. E eles estão respeitando. E agradecer sobre os encontros que eu estou tendo com pessoas maravilhosas, pessoas diferentes, pessoas que eu não conhecia. Essa semana foi muito interessante no trabalho espiritual, em que eu estava me comunicando com uma pessoa que eu não conhecia ela presencialmente, fisicamente, né? Mas ela já acompanhava o trabalho da casa, tem outras pessoas também que eu me comunico, eu tenho a mesma sensação que eu tive com ela presencialmente. E foi bem interessante que a gente sempre se comunicando, ela é terapeuta também, trabalha com essa parte.
E aí eu conversando com ela, eu falando com ela, nela desde dezembro, a gente se falando. E aí um dia ela falou, eu vou no trabalho de cura. Ela mora aqui no Rio de Janeiro. Eu vou no trabalho de cura nesse domingo, você vai estar lá? Eu falei, sempre estou lá no trabalho de cura, eu vou estar lá, com certeza. Eu falei, vem falar comigo para eu te conhecer presencialmente, para eu te conhecer fisicamente. Ela falou, tá bom. Aí ela veio para o trabalho e tudo. E aí, quando eu encontrei com ela, que eu abracei ela, nossa, recebi aquele choque, aquela descarga. E aí veio a sensação, aí veio a certeza, eu conheço ela. E ela a mesma coisa. E foi muito interessante porque nós duas conversando, nossa, parecia que a gente não se via há muito tempo. E aí a gente conversando ali, falando, trocando, conversando, falando de uma forma como se fossem irmãs que não via há muito tempo, que não via há décadas. E conversando, falando, aí depois no WhatsApp eu falei, nossa, falei, caramba, eu falei, você sabe que a gente ainda vai trabalhar juntas, né? Aí, você sabe disso, você sabe que a gente vai trabalhar juntas, né? Você sabe que tem algo aí, nessa tudo que nós viemos fazer, existe algo a mais aí. E eu percebo isso, percebo naquilo que eu vim fazer, eu vim realizar as pessoas chegando. É muito bom a gente se entregar para isso, se permitir, deixar que o universo vá te conduzindo. Por mais que no início seja tudo caos, como eu acessei essa realidade do caos, por mais que no início, né, seja tudo caos, seja tudo assim, você não entende, você fica, sabe, meio como se fosse uma bola, para lá e para cá, batendo tudo quanto é canto, mas depois você se entrega e aí você vai vendo o universo alinhando, você se alinhando, você na sua vibração, confiando, indo, tudo se alinhando e o universo alinhando. E aí é onde você vivencia a prosperidade. A prosperidade tem muitas formas de se vivenciar, gente. Não é só financeiro, não, é muito mais do que isso. Não é muito mais do que isso. A espiritualidade, eu simplesmente parei de comer carne. Não como mais, não tenho vontade, não sinto. E não vem assim aquele desejo forte de comer carne. Não vem aquela, você sente falta? Não sinto, gente. Se foi tão assim, sabe? E aí a espiritualidade falou, não se preocupa. Os mentores conversaram comigo e falaram, não se preocupa. Nós vamos providenciar a alimentação que você deve fazer. Nós vamos providenciar para você o tipo de alimentação que a gente quer que você faça. Nossa. E está sendo, porque eu tenho recebido toda semana na minha casa verduras, legumes, frutas, ovo. Não me falta nada. Tipo, Sabrina, você recebe, você compra. Não, eu não compro, gente. O universo traz para mim usando pessoas. E eles falaram, nós vamos providenciar, não se preocupa, porque é necessário. E não me falta nada. Minha geladeira está lá, meu cesto está lá. Até ração para os meus gatinhos não me falta. Sabe? Então é você ver o universo trabalhando, alinhando tudo para você realmente nesse período que você precisa passar de solidão, mas não é bem uma solidão, né? Essa solidão que eu no início achava que seria, não é bem uma solidão. É essa solitude. O que é a solitude? Introspecção. Exatamente.
de introspecção, olhar para dentro, se conhecer, se amar. E você com você mesma. Você nunca se sentir sozinha. Mesmo estando sozinha, mas você não está sozinha. Né? E aí eu lembro que quando, ano passado, eu estive na casa cigana, no local, lá na tenda cigana, e aí o cigano Ferranha veio e falou desse momento para mim. Ele disse que eu iria passar da solitude, e eu não sabia o que era solitude, e agora eu sei. Estou aprendendo cada vez mais sobre isso, e vou te falar, a melhor coisa que tem é a gente aprender sobre a solitude. Nossa, como a gente aprende, como você aprende com você, como você aprende de olhar para dentro de você, como você, se o outro deixa de ser o foco, sabe? O outro deixa de ser o foco, as pessoas deixam de ser o foco da sua atenção e você passa a ser o foco. E aí é a melhor coisa que tem, porque quando você passa por esse momento, que quando você está com a outra pessoa, você olha de forma diferente para outra pessoa, você não olha mais com aquela questão de julgamento do que é ou do que não é. Não, você entende, você compreende, e nessa compreensão, se bobear, ainda mais a gente quando é terapeuta, a gente quer até ajudar, quer até por justamente compreender o que a pessoa está passando, vivenciando, você quer até ajudar. Você não consegue mais falar alto, você não consegue se irritar, nada mais te irrita, tira o teu, sabe, você olha as pessoas agindo de uma forma, mas você entende, você compreende o momento dela. Eu não digo nem ignorância, eu não vou nem falar de ignorância, é o momento dela. Porque até esse conceito de ignorância é para Matrix, tá, gente? Esse padrão aqui Matrix. A gente diz, a pessoa é ignorante espiritualmente, a pessoa é isso, é tudo padrão Matrix. E aí quando você começa a sair desse, até sua nomenclatura, sua forma de falar, sua forma de ver muda, você já não vê a pessoa. Você entende que ela está no momento dela e você respeita. E você deixa. Você deixa, aí você segue. Então é isso que a solitude nos traz. Agora, aí essa semana eu acessei um vídeo assim, por que o universo isola os escolhidos? Aí eu fui lá ver, né, por que o universo isola? Aí tem aparecido muitas vezes assim pra mim, aí tudo lá que eu tô vivendo, eu falei, tá bom, já entendi o recado. Tá bom, entendi. O meu momento de isolamento, entendi. E é muito do que a gente vai vivenciando e a gente tem que aprender a lidar com tudo aquilo que passa a ser novo pra gente. A gente passa a sentir, a entender as vibrações que a gente sente. E se eu pudesse, eu falo, se eu pudesse eu iria pra natureza, mas financeiramente eu ainda não posso, eu tenho que passar pelo meu processo. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou poder. Então aí eu vou pra natureza. Ana, não esqueci de você não, amor. Eu sei que você vai ver esse vídeo e calma, eu vou estar aí, tá bom? Um beijo, te amo. E eu sei que daqui a pouquinho esse processo que eu tô, eu vou, é aquilo, né, gente? Eu achei que a minha peregrinação seria logo e não, tem que passar. Tem que vivenciar, tem que... Mas está sendo muito importante, está sendo bom, aprendizado, crescimento. Mas daqui a pouquinho eu sei que vai chegar o momento que eu já tenho muitos convites, eu tenho muita gente me esperando, algumas cidades para visitar e com alguns convites que eu não esqueci e que eu vou estar atendendo cada um deles. Pode deixar, está guardado aqui no coração, aqui dentro e aqui.
E em breve esse momento termina e eu estarei aí abraçando cada um de vocês que me fizeram o convite. E é isso, queria falar isso hoje, né? E agradecer por compartilhar os meus momentos, as minhas vivências, tudo isso com cada um de vocês. Gratidão.